Ontem aconteceu mais uma sessão de teatro mambembe de péssimo gosto que convencionou-se no Brasil a chamar de julgamento. Lá na primeira turma, o Núcleo 4 foi julgado e totalmente condenado. E eu tenho detalhes importantes para passar para vocês a respeito desse julgamento que a grande mídia não comentou. Nós temos que destacar também as falas de Fux, que continuou divergindo, né, de seus pares ali, e além de confessar que cometeu erros, cometeu injustiças graves ao julgar a turma do 8 do 1, pediu o seu afastamento da primeira turma para a segunda turma, disse ele que foi em virtude da vaga que ficou com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Mas, gente, durante esse julgamento, Alexandre de Moraes pediu para reabrir o inquérito contra Valdemar da Costa Neto por tentar desacreditar nas urnas. E eu vou trocar em miúdos com vocês que o dono do instituto contratado em 2022 pelo PL para fazer a auditoria do funcionamento das urnas na apuração, o dono do instituto foi condenado hoje, nesta mesma sessão, que convencionou se chamar de julgamento aqui no Brasil, mas que no fundo, vocês sabem muito bem do que se trata. Eu também tenho que comentar com vocês a respeito de um certo delegado que está pedindo abertura de inquérito contra advogados e jornalistas que estão criticando a prisão de Felipe Martins. Bom, você já está entendendo tudo o que está acontecendo, né? Na verdade, para nós aqui, jornalistas independentes, não vai sobrar nada na fila do pão. Mas não tenham dúvidas que a Globo, SBT, Record e todos os veículos que são amigos do rei poderão continuar comentando como se não houvesse amanhã. Que dia de ontem, meus amigos, que dia! Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí, porque você sabe o preço da nossa querida e amada liberdade. Sonhada, ansiada liberdade é eterna vigilância. Ah, só mais uma pauta que eu esqueci no disclaimer aí na escalada, é que parece que Paulo Figueiredo rompeu com o pessoal do Fio Diário. Vamos para as nossas pautas de capa. Vamos lá, eu vou comentar sobre isso, tintim por tintim. Hoje eu vou ser amiga de vocês e não vou soltar nenhum áudio de ninguém desagradável para que vocês ouçam, tá? Vou ser boazinha com vocês. A notícia é que Moraes votou para condenar o núcleo de desinformação da trama golpista. Abro aspas para ele. A organização criminosa pretendia desacreditar as eleições para permanecer no poder, mesmo que o resultado fosse adverso. Fecho aspas. Ele declarou isso no seu voto de condenação, apesar de não ter nada que prove isso, porque ali ele está falando de uma intenção de um suposto grupo. E intenções a gente vê quando vê dentro da mente da pessoa. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. É um absurdo atrás do outro? É um absurdo atrás do outro. E ele também pediu para reabrir a investigação contra Valdemar da Costa Neto pelos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E você tem que entender por que ele pediu isso contra Valdemar da Costa Neto neste exato momento. Para você que não lembra, em 2022, o Valdemar, que já era, né, presidente do PL, ele entrou na mira da Polícia Federal após contratar um estudo do Instituto Voto Legal sobre supostas falhas nas urnas que justificariam a anulação de parte dos votos do segundo turno. À época, o PL chegou a questionar o resultado das urnas no TSE. A legenda pediu ao tribunal que invalidasse os votos do segundo turno decorrentes de quase 60% das urnas, porque o estudo encomendado foi um estudo muito profícuo, muito detalhista, e eles chegaram a acusar ali por amostragem que 60% do resultado das urnas estaria comprometido. Aí, meu amigo, foi que a jiripoca piou para cima de Valdemar da Costa Neto, porque Alexandre de Moraes, além de negar o pedido, né, de fazer uma auditoria, anular lá quase 60% das urnas e negar a auditoria, ainda multou o PL em 22.900.000 reais. Ainda assim, de acordo com as investigações, diz Moraes, o PL seguiu divulgando informações falsas, que essas informações que o PL continuou divulgando eram informações levantadas pela auditoria contratada pelo Instituto, pelo PL ao Instituto.
E realmente o PL continuou falando, olha, o ministro negou a auditoria, nos multou, mas o resultado da investigação do Instituto foi esse aqui. E o PL continuou falando, por causa disso, Alexandre de Moraes pediu para reabrir o caso contra Valdemar da Costa Neto sob essas alegações. Mas o que você não sabia até então é que o presidente desse instituto que foi contratado em 2022 chama-se Carlos Rocha. Carlos Rocha foi um dos réus do Núcleo 4 que foi julgado ontem por uma suposta trama golpista e Moraes votou para condená-lo por organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele, em seu voto, diz que não há prova suficiente que ele tenha avançado na participação após a entrega do relatório sobre as urnas ao PL, mas, por via das dúvidas, vamos condenar, vamos prender, porque, afinal de contas, no turno deles é assim que funciona. E já que estamos todos ali para mandar ver no nosso plantão, foi isso que aconteceu. Não menos importante que isso, a gente tem que comentar os votos de Fux e as falas de Fux. O Fux, no âmbito, né, dessa coisa de auditoria, de dúvidas a respeito de certas caixinhas mágicas, o Fux lembrou a Moraes que o PSDB pediu auditoria das eleições em 2014 e o TSE, à época, concedeu a auditoria. O TSE não rejeitou o pedido do plano e nem aplicou multa milionária. Em vez disso, segundo Fux, abro aspas, sabiamente, fecho aspas, permitiu a auditoria. Então eu reiterei aqui nesse post que, além de rejeitar a permissão da auditoria, multou o partido e pediu a reabertura das investigações contra Valdemar da Costa Neto, além de condenar o dono do instituto contratado para fazer o seu trabalho. Olha, não é fácil, mas a gente tem que lembrar que o PSDB é da turminha do ovo que tudo vê. Certinho? Certinho, vocês sabem disso, né? Então tá. Então vamos lá. Uma outra coisa que eu tenho que chamar a atenção é o seguinte, essa aqui eu vou soltar a fala dela, que é importante vocês ouvirem não só de mim, tá? Esse bloco aqui da Globo News, eles comentaram o seguinte, abro aspas, a votação de hoje tem um significado especial porque vai, prestem atenção, delimitar para o próximo período eleitoral o limite no qual as pessoas vão poder expressar suas dúvidas sobre segurança do sistema das urnas eletrônicas. Coloque em perspectiva. Você pode ter a dúvida que você quiser, mas expressar essa dúvida, fazer uma pergunta, isso vai ter limite. Eu fico aqui me imaginando, quando você perguntar, essa urna é bonita o suficiente? Aí você pode perguntar. Agora, se você perguntar, essa urna é eficaz o suficiente? Aí, meu amigo, se prepara, porque vai azedar o pé do frango para o seu lado, tá bom? Vou soltar aqui um pedacinho, só para vocês conferirem comigo. Então, assim, você pode ter a dúvida que você quiser, expressar é outro assunto, expressar é lá com o povo do controle total e completo. E ainda garantem para nós que eles estão fazendo tudo isso para defender a democracia. Luiz Fux brilhou em vários momentos, e aqui eu destaco, né, o que todo mundo comentou que não poderia passar desapercebido aqui nesse canal, que ele disse o seguinte, abro aspas, meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em justiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. O meu realinhamento não significa para a fragilidade de propósito, mas para a firmeza na defesa do Estado de Direito. Percebam que ele não falou Estado Democrático de Direito. Isso quer dizer muita coisa, mas num outro vídeo eu posso explicar para vocês. E eu coloquei lá, Fux e Luiz, um juiz em Berlim. Parece que ainda temos algum tipo de juiz em Berlim. Mas eu acredito que a Magnitsky também, além de amedrontar alguns, fez outros saírem de sua zona de conforto. Isso aqui é muito importante, porque ele reconhece que ele, como juiz da mais alta corte do país, cometeu injustiças. Por quê? Pela lógica da urgência. Teu focinho, né? Teu fuço, né, o Fux? Mas tudo bem, a gente vai aceitando.
E a notícia que explodiu em tudo quanto foi emissora ontem foi que ele pediu para deixar a primeira turma do STF durante o julgamento. Ele aproveitou o julgamento, a fala dele no julgamento, para dizer que estava apresentando a solicitação oficial, né, para deixar a primeira turma e ir para a segunda turma. E o que ele justificou sobre isso? Em virtude da vaga deixada pela aposentadoria do ministro Roberto Barroso. Você acredita nisso? Eu não acredito. Já que Jair Messias Bolsonaro está sendo julgado pela primeira turma, eu acho que Fux aqui está tentando se eximir de alguma coisa. Mas quem sou eu na fila do pão para imaginar o quê, para ter dúvida do que em relação à corte de cristal deste país, né? Ele também pediu vistas porque disse que vai dar uma revisada gramatical no voto dele. Acredite se quiser. Mas, enfim, para mim não faz o menor sentido. E para você? Deixa aí nos comentários, por favor. E aqui está o documento oficial ao ministro Edson Fachin, né, presidente do STF atual, dizendo que meu meu é compor a segunda turma deste Supremo Tribunal Federal, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Você me convenceu? Não me convenceu. A minha opinião tem alguma importância para a República? Não tem. Não tem mesmo. E aí nós saímos desse imbróglio todo que envolve injustiça, julgamento injusto, pataquada, teatro mambembe de quinta categoria e de gosto extremamente duvidoso, para um outro caso que contém tudo isso, que é o caso do Felipe Martins, e a Polícia Federal, respondendo à inquirição do STF, disse que Felipe Martins forjou a própria entrada nos Estados Unidos a troco do quê? Sei lá, a troco de prejudicar o juiz. Segundo o que disse Vitor Garcia, olha só, Felipe Martins simulou sua entrada nos Estados Unidos para tentar despistar a Polícia Federal, é o que aponta um relatório da PF. Criaram toda essa fumaça acusando o juiz do caso de fraude em algo que o próprio investigado fez. Então, eles estão tentando a máxima do acuse-os do que você é, acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. É nesse naipe. Você esperava menos? Porque eu não esperava. Agora, a cereja do bolo foi que ontem a Polícia Federal está querendo um novo inquérito contra advogados e jornalistas que criticaram no passado prisão de Felipe Martins. Obviamente que a gente sabe que isso tem endereço certo, Ana Paula Henkel, Paulo Figueiredo, jornalistas da Oeste, eu e todos os outros canais que têm um pingo de vergonha na cara e um pingo de comprometimento com o seu público, que não arredam o pé mesmo e pretendem enfrentar isso até o fim. Mas, gente, eu estou aqui pensando que os únicos que poderão falar a respeito de críticas ou não da prisão de Felipe Martins serão as grandes emissoras. Escrevam o que eu estou falando, já já eu vou mostrar para vocês por quê. Em ofício ao STF, o delegado, né, de ouro, que não pode nem citar o nome dele, afirmou que críticas à investigação seriam usadas para descredibilizar autoridades. Bem, eu não sei, os outros jornalistas eu critico pelo que eu vejo da investigação e dos relatórios, não é? E do julgamento, sem prova, sem nada. Agora, não que eu faça isso para que isso descredibilize, mas o fato é que isso descredibiliza, sim. Descredibiliza, sim. Mas não porque nós estamos usando isso para descredibilizar. É que o resultado das nossas denúncias mostrando que não há a menor prova de tudo que eles estão acusando e condenando todo mundo, no caso do golpe, só isso descredibiliza a corte e as autoridades envolvidas. Mas, enfim, a gente tem que tentar lidar com a nova língua da melhor maneira que nós pudermos. Você já sabe, né? Se acatado, se acolhido esse pedido de abertura de inquérito, vocês sabem no que vai dar. E que Deus nos ajude. Enquanto isso, o Dr. Paulo Faria está lá nos Estados Unidos avisando o seguinte, isso foi o que ele disse lá no X dele. E ele é advogado, né? Estive ontem, 20/10, na Casa Branca e fontes me confirmaram que o FBI entrou no caso Felipe Martins. O que eram suposições, confirmei a veracidade. Como é que se diz mesmo no Brasil? Entre aspas, a cobra vai fumar. Eu estou aqui com o isqueiro preparadinho, se precisar de uma força aí,
cobrinha, né? Chega junto, chega mais. E aí eu quero entrar numa seara muito delicada, mas assim, eu não vou segurar minha língua, porque eu tô aqui para isso, né? Comunicadora, né? Abusada que só. Ontem eu me coloquei absolutamente a favor de Paulo Figueiredo, contra Chiquinho, contra tudo que ele fez. Uma bobagem, uma palhaçada, uma tentativa de aparecer. O Chiquinho está me parecendo mais uma Carla Zambelli, que não pode ver um caixote que já acha que é palanque, que quer subir em cima. Para mim é isso, gente. Se quiser me seguir, segue. Se não quiser, não segue. Tá bom? Então é isso. E claro que ontem o Paulo Figueiredo, à tarde, comentou a respeito de tudo que aconteceu no debate dele com o Chiquini, lá com o pessoal do Fio Diário, junto com o Marco Antônio e com o Adrilles. E eu destaquei dois trechos. Nesse trecho ele fala: todas as pessoas cujo nojinho estético se sobrepõe aos seus valores morais devem se afastar de mim e desinscrever do meu canal. Na minha humilde opinião, isso aqui foi um recado direto ao Marco Antônio, porque eu lembro muito bem que no momento que Marco Antônio disse: eu estou vivendo um pesadelo acordado, porque eu adoro esses dois. E aí o Paulo Figueiredo, como bom aluno do professor Olavo, já entendeu tudo em meia frase e disse: olha aqui, ô Marco Antônio, neste caso aqui não há como ficar em cima do muro. Não há como ficar em cima do muro. Eu li muito comentário, tanto aqui na plataforma quanto lá na Rede X, no meu perfil, dizendo: os dois estão errados. Uma vírgula que os dois estão errados. Eu não concordo que os dois estejam errados. Então foi um recado para o Marco Antônio. E eu nem havia respirado direito quando o Paulo Figueiredo meteu essa. Entre aspas, vocês são sepulcros caiados. E é exatamente por isso que a partir de hoje a transmissão no Fio Diário não será mais exibida. Fecho aspas. Então assim, eu só lamento, gostaria que isso não fosse verdade. Eu fui convidada algumas vezes para fazer parte da bancada do Fio Diário, agradeci o convite, honrada, porque eles têm uma audiência importante, mas eu não quis ir. Eu não quis ir. Sabe por quê? Tem ali umas coisas que não me convence. Tem ali umas coisas que não me convence. Não adianta. Amo o Didi, amo Paula Marisa, amo a Adrilles, conheço os três, entendeu? Agora, Marco Antônio não conheço, não gosto, não gostei da atuação dele junto com Pablo Marçal, não gostei, o tempo provou que eu estava certa, entendeu? Odiei o que eles fizeram na época do Pablo Marçal e o tempo mostrou que eu estava certa. No frigir dos ovos, eu tenho certeza que nós vamos também ter mais uma vez certeza de que quem estava certo neste parangolé todo era o Paulo Figueiredo. E já adianto para vocês que, se eu tiver errada, se o tempo provar que eu estou errada, eu faço questão de vir aqui pessoalmente pedir desculpas a vocês. Porque, como sempre, não tenho compromisso com o erro, tenho compromisso com a verdade. É assim que vocês me conhecem há mais de 8 anos aqui e é assim que eu vou continuar. Certinho? Certinho. Então, parece que teve um racha ali entre Paulo Figueiredo e o Fio Diário e eu só lamento que isso tenha acontecido. Por falar em racha, eu também estou rachando com a Gazeta do Povo. Olha só que duas manchetes magníficas para quem se diz de direita conservadora. Com Carlos Bolsonaro, PL Santa Catarina ensaia monopólio com 2 candidaturas ao Senado. E aí outra, Brasil precisa parar de adorar esses entes políticos como Lula e Bolsonaro. Sabe o que a direita tem que aprender? É que nós aqui, às vezes, por mais que a gente pareça cansado, exausto e tal, que a gente não plante bananeira, não traga nenhuma novidade no formato, não mexa no nosso editorial, que a gente não tenha várias mãos para trabalhar, por exemplo, para a gente aqui, para fazer vários efeitos e várias edições e não sei o quê, nós estamos firmes há muito mais tempo que esse pessoal novinho que aparece plantando bananeira e dançando pendurado no lustre. Mas nós estamos no caminho desde sempre, no mesmo caminho desde sempre. Aí, de vez em quando, aparecem uns e outros falando mais alto, batendo na mesa, falando mais bonito, mais novo, mais jovem, mais bonito, mais maquiado, mais roupas melhores, de grifes internacionais. Aí, o povo vai lá ouvir, o povo vai lá lamber os sapatênis, entendeu? Aí leva isso aqui pela cara, ó. Francamente, Gazeta do Povo, francamente,
vocês permitirem esse tipo de artigo, é que no mínimo vocês estão vendo o mover das águas, testando a temperatura. Pois saibam que aqui comigo a temperatura é alta e é altíssima. Que arrependimento de um dia ter feito a assinatura de vocês. Vão para o quinto dos infernos. E a direita brasileira precisa aprender. Esse pessoal aparece, né? Gazeta do Povo é um veículo muito antigo. Mas aí entrou na onda, né? Olha a onda. Bolsonaro, no fervo, cresceu, farmou um monte de bolsonarista. Eu fui uma delas. E aí depois acontece isso aqui, ó. Entes políticos, Lula e Bolsonaro equiparados no mesmo patamar, vocês vão pro diabo que os carregue, tá bom? Para encerrar aqui nosso desabafo de hoje, o Alan dos Santos chamou a atenção de uma coisa muito interessante. Ele disse: Fux dizendo que cometeu injustiça no julgamento das vítimas do 8 de janeiro. Tarcísio foi para cima do PCC com força e com vontade. Vou gravar um vídeo mais tarde para vocês, fazendo a cobertura da matéria, que foi pouquíssimo comentado na mídia mainstream. Claro, a gente imagina por quê. Uribe, ex-presidente da Colômbia, que estava sofrendo uma perseguição absurda judicial também da ditadura da toga, ele foi inocentado pelo STF colombiano ontem. Tudo isso em um único dia. Será que a gente precisa dizer mais alguma coisa? Uma coisa é certa. Olha, não tenho bola de cristal, não. Mas a Magnitsky, ela não só amedrontou uma grande parte dos envolvidos na violação de direitos humanos aqui do Brasil, como tirou outras partes da conformidade, do conforto, da posição de conforto. E era exatamente isso que a lei Magnitsky pretendia. Envolver, amedrontar aqueles que estavam desembestados e envolver aqueles que ainda tinham um pingo de consciência moral. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Por favor, considerem nos apoiar com qualquer valor, a gente vem precisando bastante. E eu encontro com vocês nos comentários. E aí, o que vocês acharam? 2026 vai ter eleições nessa bagaça? Se a gente não vai poder nem questionar, nem fazer pergunta, para ter dúvida você pode ter à vontade, mas para expressar sua dúvida, aí tem um limite. Porque senão você estará expressando a sua dúvida de maneira propositada a descredibilizar a autoridade. E ainda acham que isso aqui é uma democracia. Só se for a democracia da casa da mãe Joana. Beijo no coração. Encontro com vocês nos comentários. Fui.